Olá, guerreiros e guerreiras de todo o meu país, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Contradições da Bíblia 1. A criação em Gênesis 1 e Gênesis 2 apresentam duas narrativas da criação que, em alguns aspectos, diferem. Gênesis 1 narra a criação do homem e da mulher ao mesmo tempo, enquanto Gênesis 2 dá uma sequência diferente, com Adão sendo criado primeiro. 2. Idade de Terá. Em Gênesis 11:26, disse que Terá tinha 70 anos quando Abraão nasceu, mas em Atos 7:4, parece indicar que Terá teria morrido aos 205 anos quando Abraão deixou Harã, o que gera confusão sobre as idades. 3. Quantas pessoas foram à sepultura de Jesus? Mateus 28:1 menciona duas mulheres que foram à sepultura, enquanto João 21 diz que foi apenas Maria Madalena. 4. O nome do pai de José, marido de Maria. Em Mateus 1:16, o pai de José é chamado Jacó, mas em Lucas 3:23, o pai de José é Eli. 5. O fim de Judas. Mateus 27:5 diz que Judas se enforcou, enquanto Atos 1:18 afirma que ele caiu e suas entranhas se derramaram. 6. A ascensão de Jesus. Lucas 24:51 menciona que Jesus subiu aos céus no dia da ressurreição, mas Atos 1:9 afirma que a ascensão ocorreu 40 dias depois. 7. O número de animais na Arca de Noé. Gênesis 6:19-20 fala de 2 de cada espécie de animal entrando na arca, mas em Gênesis 7:2-3, disse que Noé levou 7 pares de animais limpos e 2 de cada dos impuros. 8. A morte de Saul. 1 Samuel 31:4-5 afirma que Saul se matou caindo sobre sua espada, mas em 2 Samuel 1:10, um amalequita alega ter matado Saul a pedido dele. 9. Quantas vezes o galo cantou? Mateus 26:34 e Lucas 22:34 dizem que o galo cantaria antes de Pedro negá-lo 3 vezes, mas Marcos 14:30 diz que o galo cantaria 2 vezes. 10. Deus se arrepende ou não? 1 Samuel 15:29 afirma que Deus não se arrepende, mas em Gênesis 6:6, diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. 11. Quem incitou Davi a contar Israel? Em 2 Samuel 24:1, Deus incita Davi a contar Israel, mas em 1 Crônicas 21:1, é Satanás que incita Davi a fazer o censo. 12. A ressurreição de Lázaro. Apenas o Evangelho de João, capítulo 11, menciona a ressurreição de Lázaro, um evento importante que não aparece nos outros evangelhos. 13. Quem carregou a cruz de Jesus? Mateus 27:32, Marcos 15:21, e Lucas 23:26 dizem que Simão de Cirene carregou a cruz de Jesus, mas João 19:17 afirma que Jesus carregou sua própria cruz. 14. Onde Jesus realizou seu primeiro milagre? João 2:11 relata que o primeiro milagre de Jesus foi em Caná, mas Lucas 4:23 sugere que ele já havia realizado milagres em Cafarnaum antes. 15. A genealogia de Jesus. Mateus 1 e Lucas 3 apresentam genealogias diferentes para Jesus. 16. A duração do dilúvio. Gênesis 7:12 fala de um dilúvio de 40 dias e noites, enquanto Gênesis 7:24 menciona 150 dias. 17. O nome do rei que conquistou Jerusalém. 2 Reis 24:8 e 2 Crônicas 36:9 dão idades diferentes para Joaquim quando ele começou a reinar. 18. A questão do sábado. Em Êxodo 28:11, o sábado é instituído como dia de descanso. Em Mateus 12:1-8, Jesus parece flexibilizar a observância rigorosa. 19. Os tempos de Daniel e Jeremias. Daniel 1:1 e Jeremias 25 fornecem datas diferentes para a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor. 20. A condenação ao adultério. Em Levítico 20:10, o adultério é punido com a morte, mas em João 8:7, Jesus impede a punição de uma mulher adúltera. 21. A forma como Davi se tornou rei. Em 1 Samuel 16, Davi é ungido rei em segredo, mas em 2 Samuel 2, ele se torna rei publicamente após a morte de Saul. 22. Quem matou Golias? 1 Samuel 17:50 afirma que Davi matou Golias, mas 2 Samuel 21:19 parece indicar que Elã matou Golias. 23. O nascimento de Jesus. Mateus 2 e Lucas 2 apresentam cronologias diferentes para os eventos em torno do nascimento de Jesus. 24. Deus pode ser visto? João 1:18 diz que ninguém jamais viu a Deus, mas Êxodo 33:11 afirma que Moisés falava com Deus face a face.
25. A idade de Ismael em Gênesis 21 e 14 a 18, Ismael é descrito como uma criança carregada por sua mãe, Agar, embora tivesse cerca de 16 anos na época. Esses são exemplos de questões frequentemente levantadas por críticos da Bíblia. Vale a pena lembrar que muitos estudiosos e teólogos têm respostas para esses questionamentos, baseados em contextos históricos, culturais e linguísticos da época. Veja a TBM, Josué 10 e 28 a 40 vs. Josué 15 e 63, a descrição da conquista de Jerusalém é diferente. Manipulação, a primeira descrição apresenta Jerusalém como uma cidade conquistada por Josué, enquanto a segunda descrição apresenta Jerusalém como uma cidade que não foi conquistada por Josué. Juízes 1:8 vs. Juízes 1 e 21, a descrição da conquista de Jerusalém é diferente. Manipulação, a primeira descrição apresenta Jerusalém como uma cidade conquistada por Judá, enquanto a segunda descrição apresenta Jerusalém como uma cidade que não foi conquistada por Judá. 1 Samuel 16 e 10 a 11 vs. 1 Samuel 17 e 12 a 14, a descrição da escolha de Davi como rei é diferente. Manipulação, a primeira descrição apresenta Davi como um jovem escolhido por Deus para ser rei, enquanto a segunda descrição apresenta Davi como um jovem que é escolhido por Saul para ser seu escudeiro. 2 Samuel 6 1 a 11 vs. 1 Crônicas 13 1 a 14, a descrição da transferência da arca é diferente. Manipulação, a primeira descrição apresenta a arca como sendo transferida por Davi, enquanto a segunda descrição apresenta a arca como sendo transferida por Davi pelos sacerdotes. Exemplos de manipulações, omissão de informações, em Gênesis 1 a 3, a criação do mundo é descrita de forma detalhada, mas em Gênesis 2 4 a 7, a criação do mundo é descrita de forma mais simples e omite detalhes importantes. Alteração de informações, em Êxodo 25, Deus é descrito como um Deus ciumento que castiga os filhos pelos pecados dos pais, mas em Êxodo 34 7, Deus é descrito como um Deus misericordioso e compassivo que não castiga os filhos pelos pecados dos pais. Adição de informações, em Levítico 11 6 a 8, a lista de animais impuros inclui camelos, coelhos e porcos, mas em Deuteronômio 14 7 a 8, a lista inclui camelos, coelhos, porcos e outros animais. Mudança de contexto. Em Josué 10 e 28 a 40, Jerusalém é descrita como uma cidade conquistada por Josué, mas em Josué 15 e 63, Jerusalém é descrita como uma cidade que não foi conquistada por Josué. Essas são apenas algumas das incoerências e manipulações encontradas na Bíblia. É importante lembrar que a Bíblia é um livro sagrado para muitas pessoas e que as interpretações e traduções podem variar. Além disso, é fundamental abordar esse tema com respeito e consideração pelas crenças e opiniões dos outros. O dilúvio universal. A Bíblia descreve um dilúvio universal que destruiu a humanidade, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A existência de Adão e Eva. A Bíblia descreve Adão e Eva como os primeiros seres humanos, mas a ciência prova que a humanidade evoluiu ao longo de milhões de anos. A história de Noé. A Bíblia descreve Noé como um homem que construiu uma arca para salvar a humanidade e os animais do dilúvio, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A conquista de Canaã. A Bíblia descreve a conquista de Canaã pelos israelitas, mas história e arqueologia provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Moisés. A Bíblia descreve Moisés como líder dos israelitas que os levou para fora do Egito, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Davi e Golias. A Bíblia descreve Davi como um jovem que derrotou o gigante Golias, mas história e arqueologia provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Salomão. A Bíblia descreve Salomão como o rei de Israel que construiu o templo de Jerusalém, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Jesus. A Bíblia descreve Jesus como filho de Deus que foi crucificado e ressuscitou, mas a história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Satanás. A Bíblia descreve Satanás como inimigo de Deus, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Job. A Bíblia descreve Job como um homem que foi testado por Deus, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Abraão. A Bíblia descreve Abraão como pai dos israelitas, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Isaac. A Bíblia descreve Isaac como filho de Abraão que foi sacrificado por Deus, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Jacó. A Bíblia descreve Jacó como neto de Abraão que lutou com Deus, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de José. A Bíblia descreve José como filho de Jacó que foi vendido como escravo no Egito, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Moisés. A Bíblia descreve Moisés como líder dos israelitas que os levou para fora do Egito, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Arão. A Bíblia descreve Arão como o irmão de Moisés que se tornou o primeiro sacerdote de Israel, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Josué. A Bíblia descreve Josué como sucessor de Moisés que conquistou Canaã, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Samuel. A Bíblia descreve Samuel como o profeta que ungiu Saul como rei de Israel, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Saul. A Bíblia descreve Saul como o primeiro rei de Israel, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Davi. A Bíblia descreve Davi como o rei de Israel que derrotou Golias, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia.
A existência de Salomão, a Bíblia descreve Salomão como o rei de Israel que construiu o templo de Jerusalém, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Roboão, a Bíblia descreve Roboão como o filho de Salomão que se tornou rei de Israel, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Jeroboão, a Bíblia descreve Jeroboão como o rei de Israel que se rebelou contra Roboão, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Acasias, a Bíblia descreve Acasias como o rei de Israel que foi morto por Jeú, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Jeú, a Bíblia descreve Jeú como o rei de Israel que matou Acasias, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Joás, a Bíblia descreve Joás como o rei de Judá que foi morto por seus servos, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Amazias, a Bíblia descreve Amazias como o rei de Judá que foi derrotado por Israel, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Uzias, a Bíblia descreve Uzias como o rei de Judá que foi castigado por Deus, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Jotão, a Bíblia descreve Jotão como o rei de Judá que foi sucedido por Acás, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Acás, a Bíblia descreve Acás como o rei de Judá que foi derrotado por Israel, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Ezequias, a Bíblia descreve Ezequias como o rei de Judá que foi salvo por Deus, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Manassés, a Bíblia descreve Manassés como o rei de Judá que foi castigado por Deus, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Josias, a Bíblia descreve Josias como o rei de Judá que foi morto por Faraó, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Jeconias, a Bíblia descreve Jeconias como o rei de Judá que foi levado ao cativeiro, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Zedequias, a Bíblia descreve Zedequias como o rei de Judá que foi morto por Nabucodonosor, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Daniel, a Bíblia descreve Daniel como o profeta que foi levado ao cativeiro, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Esdras, a Bíblia descreve Esdras como o sacerdote que reconstruiu o templo de Jerusalém, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Neemias, a Bíblia descreve Neemias como o governador de Judá que reconstruiu as muralhas de Jerusalém, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Malaquias, a Bíblia descreve Malaquias como o profeta que anunciou a vinda de Jesus, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de João Batista, a Bíblia descreve João Batista como o profeta que batizou Jesus, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Jesus, a Bíblia descreve Jesus como o Filho de Deus que foi crucificado e ressuscitou, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A história de Paulo, a Bíblia descreve Paulo como o apóstolo que converteu os gentios, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Pedro, a Bíblia descreve Pedro como o apóstolo que foi o líder da igreja em Jerusalém, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Tiago, a Bíblia descreve Tiago como o apóstolo que foi o líder da igreja em Jerusalém, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de João, a Bíblia descreve João como o apóstolo que escreveu o Evangelho de João, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Judas, a Bíblia descreve Judas como o apóstolo que traiu Jesus, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Pilatos, a Bíblia descreve Pilatos como o governador romano que condenou Jesus à morte, mas não há evidências científicas que comprovem isso. A história de Herodes, a Bíblia descreve Herodes como o rei de Israel, que ordenou a morte de Jesus, mas história e a ciência provam que isso não aconteceu da forma como é descrito na Bíblia. A existência de Satanás, a Bíblia descreve Satanás como inimigo de Deus, mas não há evidências científicas que comprovem isso. Essas são apenas algumas das manipulações históricas encontradas na Bíblia. É importante lembrar que a Bíblia é um livro sagrado para muitas pessoas, e que as interpretações e traduções podem variar. Além disso, é fundamental abordar esse tema com respeito e consideração pelas crenças e opiniões dos outros. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!